Olá, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos fazer essa correção, né? A correção dessas questões. Olha, preste bem atenção, certo? Será maravilhoso. É uma revisão top, top. Nós temos questões gramaticais, textuais, muitos assuntos, certo? Os alunos da Isolada já estão com o documento, né? Com o PDF das questões, e nós vamos corrigir, então, observando particularidades que já foram, assuntos que já foram vistos em aula, né? Nós já tivemos as aulas expositivas, nós já treinamos muito os assuntos dessas questões, só que agora nós estamos focando, né, esta aula é especialmente para os feras que farão concurso este final de ano, especialmente os que farão prova amanhã, né, para o CPM, mas eu deixo bem claro que essas questões aqui, esses assuntos são base para muitos concursos, entende? Então, todos os concursos de português que você fará em sua vida, terá como base, né, muito provavelmente, todos que estão aqui, certo? Todos os assuntos daqui, selecionados. Vamos lá. E, dentre outros, né? Não vai dar tempo da gente revisar tudo, obviamente. Eu separei algumas questões que são recorrentes e que valem uma atenção especial. Vamos lá. Primeira questão diz assim: considere o trecho. Embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que se deve ser feita é esta: será que tentaram tudo o que estava ao seu alcance para resolver seus problemas? Sobre a organização morfossintática, analise as afirmações a seguir. Olha, aqui nós temos então questão que aborda o embora, né? Trabalhamos bastante recentemente o embora, né? A ideia de concessão, certo? Então, questões, a segunda proporção, ela diz respeito à vírgula, a terceira, o pronome demonstrativo, muito interessante isso, na construção de uma catáfora, certo? A quarta proposição, ela fala da questão do O enquanto classe gramatical, muito boa, minha gente. E a quinta proposição, ela fala da questão da forma verbal, não é? A que ela se refere. Então, veja, uma questão só, em uma questão só, nós trataremos de 5 assuntos extremamente relevantes, né? Se você marcou nessa primeira questão como correta a alternativa A, você acertou, certo? Parabéns. Mas vamos entendê-la, vamos entender primeiramente por que a terceira está errada. A terceira questão diz assim, a terceira proposição, né? O pronome demonstrativo e coesivo esta poderia ser, com correção, ser substituído por essa. Nós aprendemos, né, muito que o pronome demonstrativo tem algumas particularidades, e uma delas é em relação à retomada textual, à apresentação no texto, que está para catáfora e anáfora, né? Então, vamos lá observar onde aparece o pronome esta. Ele diz assim: embora cada um tenha explicações razoáveis, a pergunta que deve ser feita é esta. Minha gente, quando eu ainda citarei, certo? Eu vou optar pelo esta, este, isto, e as flexões, né? Claro, nestas e estes. Por quê? Porque ainda será dito, certo? Isso é um processo chamado catáfora. Quando você já citou, por exemplo, observe se eu tivesse dito assim: será que tentaram tudo que estava ao seu alcance para resolver seus problemas? Essa pergunta deve ser feita, certo? Então, se eu já falei a pergunta, eu vou me referir a ela como essa. Se eu ainda citarei, a pergunta é esta, tá? Então, a primeira, ou melhor, a terceira está errada, porque ele diz que pode ser trocado por essa. Não pode. Com correção. Quer dizer, eu posso articular, eu posso colocar um ou outro. Não posso, certo? Eu não posso colocar uma ou outra palavra. Tem que ser esta como está aqui, tá certo? As demais estão corretas. Vamos analisá-las. A primeira diz assim: a conjunção subordinativa adverbial embora insere no trecho uma ideia de concessão. Sim, com certeza, o embora é concessão. Embora cada um tenha explicações razoáveis, mesmo que cada um tenha explicações razoáveis, certo? Ainda que cada um tenha explicações razoáveis, essas são as outras palavras, né? Expressões que poderemos utilizar em substituição a embora. Embora é concessivo, certo? É concessiva, a ideia de concessão. Vamos para a segunda, diz assim: a vírgula foi usada depois de razoáveis para intercalar uma oração adverbial antecipada.
A oração adverbial, nós sabemos que ela indica circunstância, não é? Aqui, ó, embora cada um tenha explicações razoáveis, vírgula, a pergunta que deve ser feita é esta. Está muito bem colocada e está correta pelo motivo que nos indica a segunda assertiva. Por quê? Porque aqui há uma adverbial antecipada concessiva, certo? Ela deveria vir no final como advérbio, né? Embora cada um tenha. A pergunta que deve ser feita é esta: será que tentaram tudo que estava ao seu alcance para resolver seus problemas? Embora cada um tenha explicações razoáveis. Essa pergunta ainda, né, está em vigor. Então, aqui está correta, realmente, ela intercala uma oração adverbial antecipada de concessão, certo? A terceira está errada, como já vimos a quarta. O termo ó, antes do que, foi usado como pronome demonstrativo, significando aquilo. Sim, minha gente, fiquem ligados nesse ponto, tá certo? É esse ponto, ó. Será que tentaram tudo aquilo que estava ao seu alcance? Presta atenção nesse ó, tá? O ó na frente do que, com a semântica de aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Embora não esteja na sua tabelinha, né, dos demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso, entende? Mas o ó, nós já vimos isso também, em questões na isolada, tá? O ó na frente do pronome aqui, ó, tá certo? Do pronome que, antes do que, foi utilizado esse pronome com a classificação, então, né, morfológica de pronome demonstrativo, porque ele significa aquilo, nesse contexto, tá? É diferente de eu falar, chamou-o pelo nome, esse ó de chamou-o é ele, né? Chamou ele pelo nome, mas eu não vou dizer ele que sempre está no padrão, né? Eu vou dizer chamou pelo nome. O ó, então, é pronome oblíquo. Aqui não, ele é demonstrativo, porque ele pode ser substituído por aquilo, dentro desse contexto, tá? E aquilo é o quê? Pronome demonstrativo, certo? A quinta, a forma verbal tenha foi empregada estabelecendo relação com o uso do termo embora. Sim, ó, embora tenha, tenha embora. Corretíssimo, certo? Ela estabelece relação com o uso do verbo, dessa forma verbal, né? Eu não posso dizer, embora cada um tem, está errada, tenha, a flexão aqui está correta, a forma verbal empregada. Então, marcamos, sem dúvida alguma, a letra A. Olha, vocês vão perceber que, em cima de cada questão, acima, né? Eu coloquei o ano e a banca da questão, porque todas são de concurso, tá certo? Eu acho que as últimas de gêneros textuais eu não especifiquei, mas também são de concurso, tá bom? Vamos lá. Marie Kondo, a japonesa, eu não sei como é que se pronuncia em Japão. Da gente é Kondo, porque a gente não tem acento aí, né? A japonesa é famosa pelo método Marie Kondo de arrumação, não se orienta pela ligação psicológica entre os humanos e seus objetos. Nesse período, as vírgulas foram utilizadas para. Minha gente, olha só. Quem é essa pessoa? Quem é Marie? A japonesa famosa pelo método, né, de arrumação. Marie Kondo Kondo, acho que é Kondo, né? Por causa da flexão do japonês, é isso mesmo, certo? Marie Kondo. Então, aqui a gente tem a questão, perdoe aí se eu tiver com a pronúncia errada, tá certo? Foque na vírgula, foque nas vírgulas. Quem é Marie Kondo? A japonesa famosa pelo método Marie Kondo de uma arrumação, entre vírgulas. Isso é o quê, minha gente? Famosa pelo método de arrumação. Isso é para intercalar uma explicação, concorda? Quem marcou letra B acertou. Não é vocativo, não é chamamento, né? Não é uma interpelação. Aqui é um aposto, né? Isso explica algo anteposto, tá certo? Não é para marcar omissão de verbo, nem uma inversão sintática, nem separar elementos coordenados. Todos esses são casos de vírgula, né? Mas aqui na questão 2, o nosso caso é a letra B. Vamos lá, vamos para a terceira. Assinale a alternativa em que a vírgula, mais uma questão de pontuação, tá? Foi utilizada para isolar o adjunto adverbial deslocado. Minha gente, nós estudamos demais, não foi isso? Todo mundo tem aqui da isolada, sabe muito bem. Recentemente, eu ainda não corrigi oralmente, não tive tempo, mas eu pretendo deixar aqui uma correção, tá? Para vocês,
Modifiquei até a questão original aqui, mas enfim. Vou deixar depois a correção para vocês do SSA3, tá certo? Caiu questão de adverbial deslocada no SSA3, é o vestibular seriado da UPE. Sempre, né, está em vigor, sempre aparece nos concursos, a gente tem que dominar muito bem este assunto, tá? Então, aqui ele quer, aqui tem a adverbial deslocada, o adjunto adverbial. O que é adjunto, para quem não lembra? É a expressão, o advérbio deslocado, é a expressão adverbial deslocada, tá certo? É só isso. Adjunto é um termo que se refere à sintaxe, junto, né? Adjunto, junto do verbo, junto do adjetivo, junto do advérbio, né? Advérbio, verbo, adjetivo. Aqui, na questão 3, então, se você marcou a letra C, você acertou, né? Aqui a expressão de tempo, ó. Ainda naquela mesma manhã, os meninos fizeram a tarefa e foram felizes para o recreio. Então, nós temos aqui um tempo deslocado. Por quê? Porque a gente sabe que primeiro, né, deve vir aqui, ó, o sujeito, o predicado e depois a circunstância, né? Se eu puxar a circunstância para o início ou para o meio, tem que estar demarcado por vírgula, porque eu estou dizendo assim, olha, eu não estou no meu lugarzinho certo, mas eu não estou errado porque eu estou aqui sendo identificado pela vírgula, né? Sendo aqui justificado pela vírgula, por assim dizer, né? Os meninos fizeram a tarefa e foram felizes para o recreio ainda naquela mesma manhã. Adverbial, certo? De tempo. Adverbial de tempo, deslocada. Tá bom? Aqui é um vocativo, ó, alunos, lembrem-se de manter as tarefas em dia. Tá vendo? Aqui, ó, o cumprimento das atividades, o que é obrigação dos alunos, aqui, né? A gente tem aqui uma adjetivação, expressão adjetiva, né? Uma oração adjetiva, não é verdade? Aqui na letra A gente tem uma citação, né? Existem coisas que são fundamentais para uma boa aprendizagem. Cumprir tarefas, ser organizado, tá vendo? E no final não precisou, porque a gente tem uma aditiva, né? Substituir a vírgula e ser responsável. Então, a única que está. Todas estão escritas corretamente, né? Mas como nós já acabamos de ver, por motivos, por vírgulas que são justificadas por outras questões, por outros aspectos. Aqui é adverbial deslocada. Muito bem, se você acertou, você é um aluno top da Isolada. Nós estudamos muito isso durante o ano todo, né? Muito esse assunto. Vamos lá, questão de 2023, ó, deste aninho, ó, bem fresquinha. Estão vendo? Vamos lá. Sobre a pontuação na frase, a eletricidade, variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica foi decisiva para o desenvolvimento das tecnologias da informação. Aí ele diz que é correto afirmar o quê? Você percebeu que faltou acento aqui, ou melhor, perdão, vírgula, não percebeu? Ó, a eletricidade, vírgula, o que é a eletricidade? Ele diz variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluido de carga elétrica, vírgula, ela foi decisiva para o desenvolvimento das tecnologias de informação. Tá certo? Veja que o aposto, inclusive, né? Eu posso até tirar, ó, eu posso até tirar, e não há prejuízo, tá vendo? Semântico, eu vou dizer, a eletricidade foi decisiva para o desenvolvimento das tecnologias de informação. É isso que faz um aposto, tá? Então, ele acrescenta a informação. Aqui nós temos, então, letra A como resposta, faltam as duas vírgulas do aposto, tá? Aqui, tá certo? Deixa eu tirar, porque aí depois, né, na correção, em outra situação, para ficar aqui, não ficar corrigida e gerar uma dúvida, né? Entenderam, então? Vamos para a próxima. Questão 5. Analise o fragmento e marque a alternativa correta. Fomos ontem ao parque da cidade de Várzea, um lugar agradabilíssimo. O adjetivo descrito está flexionado em. Minha gente, olha, excelente questão, tá certo? Por quê? Aqui a gente está falando de uma classe de palavras que é muito utilizada, muito abordada em concurso, tá certo? Muito utilizada em concurso, que é o adjetivo, né? Aqui a gente está falando do grau do adjetivo, não é verdade? Aqui, ó, ele está intensificando. O lugar não é só agradável, ele é muito agradável. Só que eu não quero falar muito agradável, eu quero usar uma palavra só, eu uso a forma sintética, eu sintetizo, né? Então, ele está flexionado no grau, porque é intensidade,
pois encontra-se flexionado no superlativo absoluto sintético, né? Como é que seria o analítico? Muito agradável. Sintético, agradabilíssimo. Olha as terminações, né? Olha o sufixo aqui, né? Aqui, ó, íssimo. O sufixo aqui, certo? Então, agradabilíssimo, superlativo, absoluto, sintético. Vamos para a sexta. Está acertando tudo? Muito bem, vamos lá. Levanto cedo. Oh, minha gente, essa crônica já caiu tanto em prova, mas tanto, tanto. É de Rubem Braga, tá? Ela tem como título o Padeiro, mas eu peguei só a questão do concurso, tá certo? Só o trecho a que ele se refere para trabalhar o conectivo. Veja. Levanto cedo, faço minhas abluções. Abluções é a limpeza, os cuidados, né? Pela manhã. Lavar o rosto, escovar os dentes, certo? Ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. Minha gente, ele diz assim: o conectivo mais, grifado no trecho acima, introduz um sentido de adversidade. Marque aí, ele está dizendo que é adversativa e a gente sabe muito bem o que é uma adversativa, né? Nós sabemos muito bem o que é uma adversativa. Aí ele diz assim: é, em relação ao anterior, a adversativa, pois rompe com o esperado. Né? Se ele abriu a porta, ele queria encontrar o pão que é o que? Costumeiro. É um costume, tá certo? Aí diz o conectivo com o mesmo valor semântico dentro desse contexto está presente na alternativa. Veja, você não está vendo aqui na alternativa, né? A gente não tem o entretanto, todavia, né? O porém. Aí o aluno despreparado poderia pensar assim, poxa, não tem, porque o mais é a intensidade. Por isso, né? É uma explicação, né? Ou uma consequência, dependendo do contexto. Né? O conforme é conformidade, não é isso? O enquanto é uma relação temporal, né? E outras semânticas que a gente sabe que os contextos mudam, enfim. Mas então a gente tem o seguinte: a gente tem o I, aqui o I, que é uma conjunção aditiva, mas ele funciona como uma expressão, uma expressão não, perdão, como uma conjunção também adversativa, tá certo? Quem marcou a parabéns, você prestou muita atenção às aulas, veja. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café, e abro a porta do apartamento e não encontro o pão costumeiro, certo? Então, esse I, ele tem a semântica do mais, porque a gente está falando de ações, né? Veja, aqui são coordenadas, né? Orações coordenadas. Levanto cedo, uma ação, uma oração. Tem um verbo, campo semântico, uma oração. Faço minhas abluções, outra, né? Ponho a chaleira no fogo para fazer café, outra oração. E aqui a gente tem a final e abre a porta do apartamento, que aqui a gente tem uma sindética, uma oração coordenada sindética, aditiva, porque tem um i, que é adição, né? Mas ele poderia, no lugar do mais aqui, colocar um i, mas não seria adição. Por que na adição? Porque não está falando aqui, ó, levanto cedo, veja que isso é uma sequência dentro do mesmo campo de sentido. Você levanta, ele levanta cedo, né? O narrador aqui, personagem. Levanta cedo, faz as abluções, põe a chaleira no fogo para fazer café, né? Veja, está se preparando para seguir o dia, né? Abre a porta do apartamento, mas ele se depara com algo que não era o esperado. Veja o que o enunciado diz: rompe com o esperado. Tá? Então, mesmo ele sendo uma conjunção que primeiramente está na tabelinha da aditiva, ele não é o esperado, tá certo? Então, ele vai ter a semântica de quê? De adversativa. Isso acontece, professora, pode acontecer, nós já vimos na isolada vários casos do I atuando como adversativa, né? Olha, estudou muito, mas não tirou um 10. Se você estudou muito, você ele espera tirar um 10, uma nota 10, né? Mas se você disser assim, estudou muito e não tirou um 10, a semântica continua também sendo de rompimento com o esperado. Porque quem estuda muito quer tirar 10. Então, continua sendo adversativa e ela se emprega bem, ela mantém a coerência. Embora a gente fosse, né, dar preferência aí a uma adversativa, do mais, o mais, no entanto, entretanto, todavia, contudo, né? Mas o I também assume esse papel. Ficou claro?
Vamos para a questão 7. Questão 7. Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas abaixo. As palavras usuárias, influência e exercícios recebem acento gráfico, isso é regra de acentuação silábica. Porque são o que, minha gente? Ó, usuárias. Rias. Então, a gente tem um acento na penúltima sílaba. A, não é isso? A, que inclusive é um hiato aqui, né? Usuárias. Influência, influência. Então, penúltima sílaba de novo. Exercícios. Penúltima sílaba de novo, né? Novamente. Então, a gente tem paroxítono. Essa questão foi de graça porque ela só tinha uma. Ela poderia confundir aqui, né? Colocar mais paroxítonas e atrapalhar, tá certo? Então, ela é paroxítona, certo? Terminada em ditongo crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, a gente tem paroxítona terminada em ditongo crescente, não é? Ó, usuárias, termina com as, o som abre, é crescente. Influenciar, abre, crescente. Exercícios, abre também o som do os no final crescente, tá bom? Então, aqui não pode ser, ela pode ser considerada, inclusive, uma proparoxítona aparente, mas é a segunda classificação dela, tá? Porque ela parece ser, mas ela não é. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Elas são, certo? Aqui ele diz, né? Recebe acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente seguido ou não de S. Aqui são ditongos crescentes, tá certo? Ditongos crescentes, essa é a regra. Vamos para a questão 8. A questão 8 diz assim: no trecho, o cigarro está perdendo popularidade nos Estados Unidos, graças a Deus, né? Esse é um trecho de um texto de concurso, tá vendo, né? São questões selecionadas. Podemos afirmar que nele há o maior número de termos classificados gramaticalmente como. Olha, mais uma questão de gramática. Veja, ele aqui quer que você identifique qual é a classe de palavras que aparece mais. Tá vendo aqui? Olha, aqui nós temos o O, que é um artigo, cigarro, substantivo, né? Péssimo substantivo, né? Está verbo de ligação, perdendo o verbo principal, no gerúndio a propósito, né? Popularidade, substantivo, né? Nós, aqui a gente tem uma contração de preposição, em mais nós, em mais nós. Estados Unidos, substantivo próprio. Então, observe que você, quantas vezes eu falei substantivo? Uma, cigarro, duas, popularidade, 3, Estados Unidos, certo? Então, qual é a classe que nós temos o maior número? Né? É o substantivo, letra D. Tenho certeza que vocês acertaram. Se alguém errou, veja aí a correção, tá certo? Corrija aí, preste atenção. Vamos para a questão 9. É bastante inconveniente desobedecer às ordens médicas. Olha, minha gente, que questão maravilhosa. Nessa frase, a palavra desobedecer mostra o prefixo, questão de formação de palavras, ó. E eu sempre falo o quê? Formação de palavras, ele vai cair, em sua maioria, ele quer saber realmente do sentido, entende? Do vocabulário. Então, aqui ele disse assim, é, é bastante inconveniente desobedecer às ordens médicas. E ele explicou para você qual é a semântica aqui desse prefixo, né? Ele disse, nessa frase, a palavra desobedecer mostra o prefixo 10, com valor de negação, equivalente a não. Não obedeceu. Não obedecer, melhor dizendo, né? Eles assinaram a opção em que a palavra sublinhada mostra esse mesmo valor. Olha, o hospital decidiu desmontar. Não é não montar. Já foi montado e agora vai desmontar. Então, a semântica não é de não. Tá certo? Quem marcou a letra B acertou, porque ele diz, aqui foi o que não foi feito. Ó. Os eleitores desaprovaram a decisão, então eles não aprovaram. É o mesmo sentido, o prefixo aqui 10, tá vendo aqui, ó, o prefixo vem antes do radical, né? Aqui, ó, 10, está para o mesmo sentido de negação do não, do 10, obedecer. Veja que questão maravilhosa, não é? Vamos ver as outras alternativas, mas aqui a gente já tem a nossa letra D, tá? A letra C diz: o diretor pediu que desfizesse, já estava feito, foi desfeito. O documento desmentia o relatório. Houve uma mentira, agora está desmentindo, está desmanchando.
certo? Como a gente fala no Nordeste, desmanchar. E que não é um verbo só do Nordeste, né? Mas é muito utilizado por nós. A enfermeira tinha ficado descabelada. Descabelada, ainda não tem outra semântica, nem de quê? Assanhada, né? Descabelada. O cabelo que não está organizado, não está arrumado, tá certo? Descabelada. Então, minha gente, letra B, corretíssima. Veja a questão maravilhosa. Aqui está uma questão dada. Você tem que pensar, né? Então, por isso que português é tão interessante, português exige que o aluno realmente treine, né? A gente tem que estudar português. Por quê? Porque observe que aqui não é só uma questão de prefixo. Aqui você tem que interpretar cada verbo desse, né? O desmontar, o desaprovaram, desfizesse, desmentia, tá vendo? Descabelada, né? Tinha ficado descabelada. Aqui é a forma, né? Descabelado, o verbo nominal que a gente tem aqui, né? Descabelada, terminação com ada. Então, a gente tem aqui, que aqui funciona como, você observa, né? O adjetivo, né? Então, aqui você tem, na verdade, uma questão que exige sua interpretação. Você tem que não só ir pela questão do que é o 10 em si, mas você tem que olhar o contexto a que ele se refere, questão vocabular, né? Vamos para a 10ª. Leia o fragmento a seguir. Minha gente, essa questão ela é muito tranquila para nós, muito tranquila. Eu vejo que é uma questão grande, mas ela é muito simples. Ele quer saber o termo todavia, né? Pelo que em palavras ele pode ser, ou expressão, né? Ele pode ser substituído, tá certo? Todavia, ele ainda tinha que aprender muito sobre as pessoas, pois costumava emprestar dinheiro a seus amigos, os quais nunca o devolviam. Então, ele precisava, a gente tem aqui um sentido adversativo, né? É uma oposição. Ele emprestava dinheiro aos amigos, mas ele precisava aprender muito. Por quê? Porque tinha gente que não devolvia. Entende? Então, a ação dele está sendo aqui, né? Uma questão a se pensar. Você observa o sentido de adversidade, tá vendo? Então, quem marcou aqui, ó, nessa 10, a letra A, acertou tranquilamente, porque a gente pode trocar o todavia por mas, né? Porém, contudo, entretanto, não obstante, mas, eles assim, na 2, expressão, adição ou soma de ideias? Não, isso é aditiva. E, todavia, é uma adversativa, né? A letra C diz expressa explicação. Então, você pode trocar pelo quê? Porque, pois não, não. Ele expressa oposição ou contraste e só pode ser trocado aqui pelo mais, porém, contudo, entretanto, não obstante, né? No entanto, não é isso? Letra A. Vamos para a 11. Estão acertando direitinho? Questão bem novinha, 2023. Olha, tomei aqui um golinho d'água. Eu estou corrigindo um pouquinho rápido, mas espero que estejam acompanhando bem, viu? Tá? Esse texto aqui, ele diz assim, inflamação, título, como causa de doenças. Eu deixei o texto todo porque achei ele um texto muito, assim, interessante. Ele é a base da pergunta, realmente, entende? Ele falando de doenças autoimunes que são causadas são desenvolvidas, né, é, pelas alergias. Tá vendo? A inflamação como causa de doença. Ele começa a falar que as alergias elas surgem quando o sistema imunológico, né, ele reconhece substâncias inócuas, então, como se fossem perigosas, né? Ele cita aqui o pólen, amendoim, é um texto muito bom, sabe? É informativo, excelente. Enfim, aí ele diz assim, mas ele quer que você analise só o trecho, tá? O dano pode ser pequeno, como coceira na pele, ou perigoso, se a garganta se fechar, que é um trecho aqui, né, do nosso texto. Aqui nós temos, então, na frase em questão, tem-se como exemplo de conjunção. Minha gente, olha só. Aqui nós temos como conjunção a letra C. Acertaram? Letra C. O ou, que é uma conjunção alternativa, o si, né? Que é uma, deixa eu marcar aqui, que é uma condicional, né? Se a garganta se fechar, pode ser o quê? Perigoso, né? Se a garganta se fechar, o dano pode ser pequeno ou pode ser perigoso, pode ser danoso, vamos dizer, né? Então, aqui, ó, o A, ele diz aqui, ó, se a garganta, esse A aqui é artigo, tá certo? O dano pode ser pequeno, como coceira.
Vejam, minha gente, cuidado com esses nexos, porque a gente sabe que os nexos eles estão para as conjunções, as preposições, os advérbios, né? Mas ele quer conjunção. Conjunção liga oração, tá certo? As preposições ligam palavras que não pertencem ao mesmo, vamos dizer assim, podem pertencer a diferentes classes morfológicas. Então, eu posso ligar um substantivo a um adjetivo, eu posso ligar um substantivo a outro substantivo, por exemplo, cadeira de balanço, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma preposição, o dia é preposição, né? Mas a oração, ou melhor, a conjunção, ela liga orações. Então, observe aqui o ó. O dano pode ser pequeno, como coceira. O dano é pequeno, aí ele diz pequeno como coceira. Veja que esse como aqui ele não está ligando orações. Percebe? Ele liga pequeno, pode ser pequeno como coceira. Nome é nome, né? Aí ele diz, ou o dano pode ser pequeno, ou o dano pode ser perigoso. Tá vendo? O dano pode ser pequeno, pode ser um dano perigoso. Então, observe que esse ou, né, pode ser pequeno ou pode ser perigoso, ele está ligando duas orações. Aí você diz, mas não tem aqui o ser perigoso, mas está implícito, você sabe que tem um ser aqui, certo? Ou ser perigoso. Então, aceita sim. Ou estuda ou trabalha. Está muito claro que está entre dois verbos. Aí você diz, ah, não, é oração logo, né? Mas aqui, ou melhor, é conjunção logo, está ligando a oração. Mas aqui está implícito, tá? E aqui ele diz, se a garganta se fechar, o dano pode ser perigoso se a garganta se fechar. Veja que pode ser se fechar. Você está vendo o verbo ser, e ele vai ser perigoso se a garganta, né? Ser perigoso se. Aqui o se, a conjunção se, ó. Fechar. Está vendo a outra oração? Ser e fechar. E aqui tem ser ou ser. O ou está entre ser ou ser. Tá certo? Ser pequeno ou ser perigoso. E o se está entre ser, né? Ser pequeno, ser perigoso, na verdade, ser ou fechar. Então, repetindo, o ou está entre ser e ser, e o se está entre ser e fechar. Então, eles estão entre orações. Por isso que a gente vai marcar a letra C. Tá? O na é preposição, o se é conjunção, mas ele pede que tenha só conjunção, né? Então, a gente não vai marcar nenhuma alternativa. O O aqui é artigo, né? Da letra D. Então, letra C, quem me acertou, parabéns, viu? Vamos para a 12. A 12 ele diz, olha, ele quer um contexto, tá? Ele quer um contexto. Então, aqui a gente poderia errar, mas ele lhe deu um contexto. Inclusive, é do outro texto, é desse mesmo texto, tá? Eu não vou ter o nome da banca desse, porque é a questão sequencial desse mesmo texto, foi dessa banca aqui, deste ano, foi prova deste ano, desse concurso, tá certo? Feito por essa banca. Aí vamos lá. Ele disse assim, que pode cair igual na nossa prova, né? Na mesma perspectiva. Exacionar a alternativa que tem um substantivo e um adjetivo independente da ordem. Geralmente se pede respectivamente, mas ele pediu independente da ordem, tá? Eu acho que essa questão poderia ter sido mais bem feita, por quê? Eu escolhi, claro, porque achei ela interessante, mas observe que ela disse ela lhe deu um contexto. Então, ele disse, assinale a expressão que contém um substantivo e um adjetivo independente da ordem, mas era para ela dizer, eu acrescentaria, levando em consideração o contexto acima, tá? Porque senão você pode marcar, por exemplo, na questão, na letra C, você dá 12, você tem clínicos infecciosos. Aí você diz, são médicos da área clínica, né, que são infecciosos, então poderia induzir ao erro, tá bom? Mas como a gente sabe, né, nós já isolados, sabemos que nenhum contexto é dado aleatoriamente, então ele deu o enunciado lá com o contexto, ó, que aqui eu coloquei em negrito, não estava em negrito, mas eu coloquei em negrito, e a gente tem que levar em conta o contexto. Então, ele quer adjetivo, que tem adjetivo, substantivo e adjetivo. Vamos marcar a letra B, não é isso? Doenças cardiovasculares. E aqui nós temos no texto da mesma forma, né? Na mesma ordem, ó, incluindo doenças, substantivo, cardiovasculares, adjetivo, tá? Parabéns se você acertou.
Olha, minha gente, aqui na letra C eu já falei, né? Clínicos infecciosos, aqui, ó. Inflamações crônicas lesionam os tecidos ao longo do tempo e geram diversos distúrbios clínicos não infecciosos. Então, aqui no texto, clínicos são distúrbios, certo? E infecciosos também está para o distúrbio, tá? Embora seja não infeccioso, aqui ele só focou no infeccioso, né? Os dois aqui são adjetivos, tá certo? Se referem a distúrbios, tá bom? E a letra D, não, ela tem substantivo e adjetivo dentro do contexto que nos foi oferecido como base para a questão, tá bom? Vamos para 20, para a 13, que é uma questão também de 2023, olha. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: o termo destacado na frase como sociedade, podemos perguntar o quanto esse ritmo acelerado está nos fazendo bem, sobretudo a longo prazo. Sobretudo é a palavra destacada. Aí ele diz, o quinto parágrafo, né? O termo destacado na frase apresenta, respectivamente, sua classificação gramatical e substituição igualmente correta em. Eu mandei o PDF sem esse destaque, vocês coloquem aí, por gentileza. Olha, então aqui a gente tem o sobretudo. E, gente, o que é uma coisa sobretudo? Está acima de tudo. É um destaque, tá certo? Então é o quê? É o especialmente. E é um advérbio, não é isso? É um advérbio. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó. Como sociedade, poderemos nos perguntar o quanto esse ritmo acelerado está nos fazendo bem. Tá vendo? E, sobretudo, a longo prazo. Quer dizer, poderemos perguntar isso, né? Aqui, ó, o quanto esse ritmo está nos fazendo bem e perguntar isso, né? Sobretudo, quer dizer, especialmente, perguntar especialmente a longo prazo, como é que isso nos afeta, né? Certo? Então, o sobretudo, ele tem ideia de especialmente, né? Ele pode ser trocado, a classificação gramatical dele é advérbio, ele é circunstância, e a substituição dele está por especialmente. Não poderia ser gradativamente aos poucos, né? De forma gradual, seguramente de forma segura, simplesmente simples, né? É uma palavra que sofre sufixação, necessariamente não é especialmente, certo? Necessariamente é que se precisa, é necessário. Especialmente é o destaque, a ênfase, né, de sobretudo, certo? Muito bem, letra C. Vamos para a 14, questão de crase. Olha, a questão 14 é uma questão muito boa, certo? E tranquila de crase. Sentou-se a máquina é uma expressão adverbial de modo feminina. Então, ela tem crase. Diz a regra, né? As expressões adverbiais femininas, elas são cristalizadas, entende? À medida que, a proporção que, tá certo? À esquerda, à direita, tá? À noite, à tarde, expressão de tempo, né? Então, a 14, nós vamos marcar como resposta a letra D. Olhe bem, vamos lá, vamos entender. Sentou-se a máquina, é o modo como se sentou. A expressão sentou, né? Adverbial de modo, tá? E pôs-se a reescrever. Diante de verbo não se usa crase, tá bom? A gente não vai colocar pôs-se a reescrever. Não, não precisa, só precisa da preposição a. Não precisa do artigo a na frente do verbo. Por isso que não há crase, tá? Porque a crase é a junção de a mais a, né? A preposição mais o artigo. E reescrever uma a uma. Entre palavras repetidas não há crase, né? E mesmo assim, diante de artigo, a gente não vai colocar artigo indefinido, a gente não coloca crase, tá certo? Então, letra D. Parabéns se você acertou. Vamos para a questão 15, agora mudando a perspectiva, vamos para o texto. A raposa e a cegonha, muito conhecida essa fábula, né? Minha gente, olha, vamos lá. Fábula é narrativa, protagonistas animais, tem que ter moral implícita ou explícita, não é isso? A moral pode vir implícita, mas muitas vezes ela vem implícita, claro que ela está na função, na intenção textual, né? E ela está explícita, começa aqui, ó. Às vezes, que faltou uma vírgula, aqui eu não modifiquei porque é uma imagem. Às vezes, vírgula, recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso, vírgula, é preciso ter cuidado
com nossas atitudes, tá vendo? Era para ter uma vírgula aqui, vírgula, né? Por isso, é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Então, minha gente, olha, ele pergunta aqui, a questão pergunta, se a alteração de sentido, como essa moral pode ser substituída? Você vai ter que aqui entender a moral, né? Tem que entender, não é isso? Que a raposa convidou a cegonha para jantar, ele serviu uma sopa no prato raso. Vocês conhecem bem essa fábula, não conhecem? Conhecem. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, ah, eu já li, mas quem não leu, leia, tá certo? E aí a gente observa que eles não se preocuparam um com o bem-estar do outro, né? A raposa não comia em prato raso, ou melhor, em prato fundo, porque ela não tinha um bico como a cegonha, né? E a cegonha não comia em prato raso, porque ela tem justamente o bico que não proporciona, né? Não proporciona essa. Veja como está aqui na imagem, tá vendo? Essa alimentação dessa forma. A Elisa, a raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalho estreito do vaso, perdão. Tentou mais uma ou duas vezes e despediu de mau humor, achando que, por algum motivo, aquilo não era nada engraçado. Então, né, comeu da maneira do outro, não deu certo, porque a raposa tem focinho, a cegonha tem um bico, e eles comiam em recipientes diferentes. Não é isso? Aí a moral tem aqui, precisamos, às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Porque a gente observa aqui que há uma, vamos dizer assim, uma vingança, né, por assim dizer. Aí eles, por isso é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Então aqui ele dá algumas morais e ele quer que você diga que melhor se adequa, que poderia substituir essa moral. Se você marcou a letra D, você fez a interpretação correta. Porque veja o que diz a letra D. A letra D diz: não faças aos outros o que não querem que te façam a ti. Que, inclusive, esse te façam a ti, isso aqui é repetição, é desnecessário, viu? Era para dizer assim: não faças aos outros o que não queres que te façam, tá? Mas aí a fábula, ela usa essa expressão, né? Às vezes redundante, te façam a ti, não só a fábula, mas alguns outros textos mais literários, mas isso aqui é repetição do pronome oblíquo, né? Eu já tenho um ti aqui, não precisa ser outro ti. Eu tenho um T aqui, né? E depois o ti. Enfim, observe. A letra A diz assim, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso é a questão de não arriscar, trocar o certo pelo duvidoso, né? A letra B, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é persistência, né? Persistência. Eu tirei tanta nota baixa na minha vida, mas estou persistindo, estou lutando e eu vou conseguir um 10, porque o sucesso vem para quem estuda. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Adaptando o nosso lema da isolada. E a letra C diz: quem quer agradar a todos, no fim não agrada a ninguém, não agrada a ninguém. Então, observe, você aqui tem a perspectiva de não revidar, né? De não revidar, não, perdão, de sofrer talvez uma vingança, né? Um revide, por exemplo, né? Porque eles assim, aqui você observou na leitura que houve um convite, a raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu um prato raso, tá vendo? Mas a cegonha bicou o líquido sem sucesso, porque olha aquela comida, ela não conseguia. Como posso gostar? Respondeu a cegonha. Vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dias depois, faltou uma vírgula aqui também, esse adverbial de tempo deslocado é bom tempo que a gente identifica, né? Aqui, ó, dias depois, vírgula, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo sopa no jarro, largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa, exclamou a cegonha, enfiando o bico comprido pelo gargalo. Você não acha? A raposa não havia nada, não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do vaso. Tentou mais uma ou duas vezes e despediu de mau humor, achando que, por algum motivo, aquilo não lhe era nada engraçado. Então, a raposa simplesmente, a cegonha, né, agiu da mesma forma. Convidou, mas ele não tinha condições de comer no mesmo recipiente da cegonha, certo? Tem gente, um destaque aqui que não está para as questões, mas eu quero destacar. Olha, respondeu, exclamou, são verbos chamados de elocução, ou verbos discendir, tá? O verbo discendir, o verbo de elocução, perguntou, respondeu, tá vendo? Exclamou. Isso aqui são verbos de retomada para explicar, eles dão semântica ao que foi dito anteriormente. Por exemplo, aqui, ó,
perguntou, você está gostando de mim? Sopo perguntou a raposa. Claro que você sabe que é uma pergunta porque tem interrogação, mas poderia ser assim, vamos dizer assim, reclamou, tá vendo? Vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Reclamou ou, vamos dizer, ironizou, né? Porque é uma ironia, ela não poderia comer realmente naquele recipiente, tá certo? Então, são verbos de elocução, são chamados de verbos de dizer, verbos de sentir. Como posso gostar? É uma pergunta, né? Mas aqui ele colocou respondeu, respondeu a cegonha. Por quê? É uma pergunta e tem respondeu. Porque ela respondeu com uma pergunta retórica, para fazer a raposa pensar, não é? Para fazer a raposa pensar, como é que eu posso gostar? Ela não estava conseguindo comer, então ela perguntou, como é que eu posso gostar? Foi a resposta dela, em forma de uma pergunta. A gente diz que é pergunta retórica, pergunta reflexiva, tá? Então, ok, tudo certinho. Vamos para a questão 16. Lê o fragmento de uma crônica para responder à questão. Boca de Luar, isso é um fragmento de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, linda, maravilhosa. Ele diz, o trecho da crônica apresenta a conversa entre um casal de namorados. Crônica, né, minha gente? Aquela narrativa, não é isso? Que foca em uma cena, não é isso? Em sua maioria ela vem com uma reflexão, mas às vezes não, tá certo? Pode vir apenas com uma graça, a gente tem crônica humorística, futebolística, tá? E aqui eu lembro que o humor é a quebra da expectativa, tá? O humor não é só a questão de você estar rindo, dando gargalhadas. O humor é uma quebra de expectativa. Você espera que aconteça de uma forma e acontece de outra, né? Isso é o humor, tá? Vamos lá. Aqui você observa que marcou aqui um elogio, acertou, porque a intenção aqui do namorado realmente, pelo contexto a gente entende, que foi elogiar. Ele queria elogiar, tá? A moça, ele diz assim, ó, você tem boca de luar, disse o rapaz para a moça, e a namorada riu. Perguntou ao rapaz que espécie de boca é essa? O rapaz respondeu que é uma boca toda enluarada, de dentes muito alvos e leitosos, entende? Ela não entendeu bem, e tornou a perguntar. Desta vez, que lua respondia à sua boca, se era crescente, minguante, cheia ou nova? Ao que o rapaz disse que minguante não podia ser, nem crescente, nem nova, só podia ser lua cheia, uai. Aí a moça disse que mineiro tem uma coisa tem cada uma. Onde é que se viu boca de lua cheia? Até parece boca cheia de lua, uma bobice. Mas você observa pelo contexto que ele quis elogiá-la, né? Para ele, a gente entende aqui o contexto que a lua era muito bonita, né? Entende? E até mesmo no final ele diz assim, ó, o rapaz não gostou de ser chamado de bobice a sua invenção. Exclamou meio espinhado que boca de luar, mesmo sendo de lua cheia, é completamente diferente. Insistiu, completamente, silabando, né? De boca cheia de lua. É uma imagem poética. Observe aqui no final, você tem certeza, ele está usando a conotação, o sentido figurado, para dizer que ela tinha uma boca linda, iluminava, não é isso? Então, letra C, certo? 17. A outra noite. Esse texto de Rubem Braga já caiu muito em prova também, é uma crônica, viu? É uma crônica. Eu não vou ler o texto todo, porque eu parti do pressuposto que os senhores já leiam, né? Já leram. Quem não conhece o texto, leia A Outra Noite. É linda, é uma crônica bem, né, assim, nos deixa pensativos a proposta. Aí ele diz assim, é crônica reflexiva. Na crônica, a frase que apresenta sentido conotativo, acabei de falar, né? Sentido conotativo, sentido figurado, sentido que não é real, não é dicionarizado, tá certo? É um sentido literário. Não confunda literal com literário. Literal é o sentido real, né? Então, por exemplo, a moça da crônica de Rubem, de Rubem não, de Carlos Drummond de Andrade, não entendeu quando o rapaz disse a ela que ela tinha boca de luar. Mas veja que no final ele disse, né? É uma imagem poética, ou seja, a boca de lua, cheia de lua, né? De boca cheia de lua, boca de lua cheia, é linguagem poética lindíssima a propósito, né? Eu estou bem assim, né?
Eu fui na linha da Lua, perceberam? Nem foi assim intencional, mas aí, né? Veja que acabou sendo, porque o primeiro texto foi de Carlos Drummond, e falou de Lua, e o segundo texto, embora ele tenha Outra Noite, ele também fala dessa questão da Lua, viu? Inclusive da Lua cheia. Só agora na correção é que eu estou vendo a intenção que aqui o poético. Eu acho linda a Lua, eu admiro muito a Lua, gosto muito. E aí nós temos então a linguagem conotativa, que não é real, né? É como o primeiro caso, boca de lua, é com sentido conotativo. A lua, a boca dela não tinha o formato de lua. É uma imagem poética para dizer que o sorriso dela iluminava, né? Era lindo, ele gostava da lua, entende? Inclusive, quando ela disse que era uma bobice, uma bobagem, ele não gostou, né? Ele não gostou dela ter considerado bobagem, que ele quis elogiá-la. E aqui, na outra noite, ele diz assim, o narrador, ele diz que a lua, em cima daquela noite escura, cheia de nuvens, né? Ele diz nuvens feias que cobriam a cidade, tá vendo? Havia, na verdade, lá em cima, uma lua, tá vendo? Havia um lugar lindo. Ele disse, ó, quando vinha de casa, vou ler esse trecho, eu gosto muito dessa crônica. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima e luaradas. Tá vendo? Colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Me diga, me fale. As nuvens, elas são colchões de sonhos, literalmente? Não. Isso é um sentido figurado. É um sentido literal? Não. É um sentido literário, certo? É um sentido conotativo. Não é um sentido dicionarizado. Não é no real, certo? É conotativo. Então, letra C. Parabéns, que eu tenho certeza que muitos acertaram. Tá certo? Resolvi voltar à noite, uma noite de vento. Vento sul e chuva, é o sentido literal, né? Denotativo. Letra B, encontrei um amigo e trouxe de Copacabana. Denotativo também, real, literal. Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar. Sentido denotativo, tá? A conotação, então, o figurado, letra C. Muito bem, vamos para a última. Parabéns, viu, a você que ficou, né, até aqui, que acompanhou sua correção. Parabéns. Veja que realmente exige atenção, exige esforço, né? Mas a gente colhe bem os frutos desses esforços, viu? Podem ter certeza. Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. Olha, a questão nos deu 4 sentenças. Aí ele disse, as expressões grifadas não estabelecem as relações de significado adequado, criando problema de coerência. Eita, estou vendo agora que não marquei, né? Na verdade, está na questão original, se é questão de concurso, ó, tá vendo? Tem até aqui a especificação do concurso, mas quando você pega do PDF, às vezes tira, ainda que, deixa eu colocar aqui, desse modo, certo? Embora, tá aqui, são essas expressões. Entretanto, tá? São essas expressões, são esses nexos aqui. Ele quer saber qual aqui não tem coerência. Então, ele diz, as expressões grifadas não estabelecem as relações de significado adequadas, criando problemas de coerência em, se você marcou a letra B, parabéns, você acertou. Marcou a B, acertou. Se não acertou, preste atenção que você vai ter também os parabéns, brevemente. Vamos lá. Olha, não vai errar na prova. Vejam bem. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui consideravelmente seu poder de compras. Então, minha gente, aqui não é um ainda que, é um visto que, não é? Não é isso? Então, a gente pode colocar em virtude disso, por causa disso, tá certo? Então, aqui, ó, em virtude de os salários, né, estarem cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compra. Por quê? Porque o salário está baixo e a pessoa não pode comprar. Entende? Então, se eu digo ainda que, eu estou dizendo embora. Embora os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente. Então, não está uma relação de coerência.
Fica uma relação de concessão, né? E aí não é uma concessão, certo? A gente tem aqui uma causa, os salários estão defasados. E por eles estarem defasados, né, ou seja, estão aquém a inflação, não estão acompanhando a inflação, as pessoas não podem comprar, não é? O aumento de preço, o salário está baixo, os preços estão subindo, as pessoas não podem comprar. Então, diminui consideravelmente seu poder de compras, certo? Vamos para dois. O governo resolveu não se comprometer, perdão. Então, isso aqui está errado, né? Errado, entendeu, né? Vamos lá. Dois, o governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas pelo Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. Veja, então você tem uma causa, né? E você tem uma consequência. O governo resolveu não se comprometer e todos vão ficar à vontade para negociar as possíveis saídas. Correto, não tem problema aí de coerência, tá? A 3 diz: embora o Brasil possua muito solo fértil, com vocação para o plantio, isso, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Isso aqui é um visto o quê, né? Visto que o Brasil possui muito solo fértil, com vocação para o plantio, e isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Então, outro erro daqui com uma concessiva mal empregada, tá? Eu não vou colocar uma possessiva, eu vou colocar uma causal. Por que o Brasil possui muito solo fértil? Visto que o Brasil possui, né? Tá certo? Então, está errada a 3 também. A 4 diz assim, choveu muito no inverno deste ano, entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. Veja que aqui a adversativa está correta, porque se choveu muito, você espera que não precise irrigar, não é? Porque a chuva já faz isso. Mas aqui diz que choveu muito, mesmo assim, quer dizer, mas, nesse caso é adversativa, né? Mas, eu falo mesmo assim, é concessiva, né? Que lembra muito o sentido, mas tem diferença, uma concessão, a outra é adversativa, né? Então, aqui a gente tem o mais, o entretanto, o porém, o todavia, o no entanto, né? O contudo, tá certo? Contudo, novos projetos de irrigação foram necessários, não se esperava, é uma oposição, tá? Então, letra B está correta, né? Porque são os dois casos de erro, na primeira assertiva e na terceira. Minha gente, parabéns, né? Meus parabéns. De falar, poxa, eu errei algumas questões. Olha, o interessante é que você se esforce, eu sempre digo isso, eu sempre converso sobre isso na Isolada, não é? As maiores notas, elas advêm de esforços, e se você persistir, com certeza você vai se destacar, né? Lembrando que a gente não quer só nota, a gente quer que o aluno aprenda, que ele se desenvolva, e com certeza ele vai colher os frutos do sucesso, porque a gente sabe que o sucesso vem para quem estuda, não é uma utopia, é uma realidade, né? Então, quanto mais a gente se esforça, mais a gente colhe. Então, você planta bem, você irriga o solo, você está ali dando todo o cuidado para a sua plantinha, seus estudos, né? Você tem uma rotina salutar de estudo, claro que você vai colher frutos excelentes e saborosos, tá certo? Um abraço, espero que seja útil para vocês essa correção. Estou torcendo por todos. Um abração e até a próxima.